Agora vamos para o livro de Geografia, páginas 54 a 60. Você, cidadão. A recuperação de matas e florestas. Atualmente, grande parte das paisagens da superfície do nosso planeta está bastante alterada pelos seres humanos. Cidades, rodovias, usinas, plantações, pastagens e muitos outros elementos construídos ao longo do tempo modificaram as paisagens. O ser humano, no entanto, também pode agir para recuperar e preservar elementos da natureza. Um exemplo da ação humana positiva é o reflorestamento, ou seja, o plantio de árvores para a recuperação de matas. Leia no texto a seguir um exemplo de recuperação de florestas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Se voltássemos no tempo uns 200 anos, em vez da exuberante floresta da Tijuca, o que mais veríamos naquela região seriam chácaras e fazendas, com suas grandes plantações de café. Dom Pedro II, então imperador do Brasil, iniciou em 1861 um projeto pioneiro de reflorestamento, após o plantio de mais de 100 mil árvores em um longo processo de recuperação natural, e a floresta se restabeleceu. Então, naquela época, tinha muitas fazendas de café ali. Aí, o que Dom Pedro fez? Fez um reflorestamento. Então, a floresta da Tijuca, ela foi restabelecida pelo reflorestamento, tá? E o que é pioneiro? Ele foi um dos primeiros a fazer aquilo. Quando a pessoa é pioneira, é que ela é a primeira a fazer, tá? Você já viu que a ação dos seres humanos pode colaborar para a preservação ambiental? Viu também que muitas vezes é possível recuperar áreas que foram desmatadas, que é no caso lá da Floresta da Tijuca, Agora vamos para outra página. Aqui. Essa foto aqui é a Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, no primeiro plano, no Rio de Janeiro, O que é primeiro plano? Isso aqui, Essa parte aqui, tá pegando toda a Floresta da Tijuca, Esse que é o primeiro plano da foto. Lá ao fundo já é o segundo plano, tá? Aí tá pegando outras áreas do Rio de Janeiro. Então, a Floresta da Tijuca é essa parte aí, tá? Agora tá perguntando aí, o que é reflorestamento? A resposta tá aqui, Vocês vão voltar na página anterior, tá aqui a resposta, O que é reflorestamento, um exemplo da ação humana positiva é o reflorestamento, ou seja, aqui está a resposta, O que é reflorestamento? É o plantio de árvores para a recuperação de matas, tá? Vamos voltar lá. 2. Como a ação humana influenciou na recuperação do Parque Nacional da Tijuca? Como é que a ação humana influenciou? Fazendo o quê? O reflorestamento, Plantando lá aquelas mudas lá. Deixa eu ver quantas mudas que eles plantaram. Vamos lembrar aqui no texto. Olha só quantas mudinhas que eles plantaram de árvores. 100 mil árvores, tá? Então, isso que reflorestou, O Parque Nacional da Tijuca. 3. Você conhece alguma iniciativa de moradores ou algum instituto de preservação do ambiente próximo onde você mora? Com a ajuda do professor, faça uma pesquisa em jornais, revistas ou internet para descobrir. Anote as informações que encontrou a seguir. Bom, eu já pesquisei. Vou mostrar para vocês aqui, Coloquei a pesquisa aqui atrás. Olha. Fui lá no site e pesquisei. Deixa eu descer essa minha foto aqui para mostrar. No site do IFE. O que é o IFE? Instituto Federal Fluminense. No campus aqui de Bom Jesus do Itabapoana. Fica lá perto do laguinho, tá? Lá é uma faculdade, uma universidade, tá? Então, aqui, o que eles estão fazendo, isso aqui foi feito ano passado, mas eu peguei a reportagem para mostrar para vocês as iniciativas que tem aqui na nossa região. Eles doaram 200 mudas de árvores nativas para incentivar o plantio na cidade. As mudas de ipê e de oiti serão distribuídas pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, quer dizer, é uma iniciativa, lá desse Instituto Federal Fluminense, aqui de Bom Jesus, tá? De doação de mudas de árvore. Então, isso é uma coisa muito legal.
Vocês podem responder isso lá na questão 3 da página 55. Agora deixa eu voltar aqui. Vocês podem responder aqui, ó, número 3, tá? Que tem sim, né, que vocês conhecem, que é lá no IFE, Instituto Federal Fluminense, tá? Com a doação de mudas de árvores. Agora, página 56. A natureza e as paisagens. Os elementos da natureza também alteram as paisagens. Os ventos, os vulcões, as águas, as chuvas dos rios e dos mares provocam mudanças nas paisagens e na organização da vida humana. Veja alguns exemplos. Ó, essa primeira foto aqui é a Pedra Furada, no Parque Nacional de Jericoacoara. Tá? O que aconteceu para ela ficar assim? Ó, a ação das ondas do mar forma e modifica lentamente as paisagens dos litorais. Você já ouviu a expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É o que aconteceu com essa pedra. De tantas ondas do mar baterem ali, fez aquele buraco ali. E o nome dela é Pedra Furada, mas isso levou muitos e muitos anos, tá? Essa foto do meio aí é a destruição do calçamento pela ação das ondas do mar, lá em Ipojuca, estado do Pernambuco. Ipojuca é onde fica a praia de Porto de Galinhas. É lindíssimo lá, tá? Então, as águas do mar batendo ali, ó, destruiu a calçada. Levou algum tempo também, não foi assim de um dia para o outro, né? Levou algum tempo. As águas do mar também podem atuar rapidamente. Quando são construídas vias de circulação ou moradias à beira-mar, sem considerar aonde pode chegar o nível da água. É grande o risco de destruição dessas construções. E a de baixo aqui são as dunas, tá? Lá no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O vento também modifica as paisagens. As áreas de dunas, como a da foto aí, basta uma ventania para que os grãos de areia se desloquem e mude de posição. Então, com o vento, né, essas dunas vão mudando. Uma hora tá do lado de cá, a parte mais alta, e aí vem mudando com a ação do vento. Agora vamos para outra página. 57. Você já observou paisagens transformadas pela natureza? Onde? Conte para os colegas o que você viu. Bom, eu já pesquisei também aqui, vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz. Mas podem colocar qualquer outro lugar que vocês conheçam que foi modificado pela ação da natureza, tá? Pela ação do homem, não. Eu quero alguma coisa, algum lugar natural que foi modificado pela ação da natureza. Ou seja, pela água do mar, ou pela água do rio, ou pelo vento, tá? Ó, o que eu fiz? Ou pela neve, né? Eu peguei aqui uma paisagem natural. Aqui, ó. Esse aqui é o Grand Canyon. Ele é uma falha natural localizada nos Estados Unidos. É um lugar muito visitado, ó. O Grand Canyon localiza-se nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Essa paisagem é um vale deslumbrante, de aproximadamente 445 quilômetros de extensão. Trata-se de uma fissura natural esculpida por processos erosivos. Então, vai dando erosão e ela vai sendo esculpida. Então, vai modificando pela ação da natureza, viu? Relacionados especialmente pela ação das águas do Rio Colorado. A neve, a chuva e os ventos também modificaram a paisagem ao longo dos anos. Os montes íngremes em coloração avermelhada atraem milhares de turistas, configurando-se uma das mais belas paisagens naturais do mundo, que é o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Então, vocês podem citar esse exemplo aí na questão 1 da página 57, tá? Pode falar do Grand Canyon. Ou de qualquer outro lugar, né? De qualquer outra paisagem natural que vai se modificando ao longo do tempo, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Vamos voltar aqui. 2. Observe novamente as fotos. Depois, cite a seguir. Letra A. Uma foto que mostra uma paisagem que levou muito tempo para ser alterada. Vamos voltar lá. O que levou muito tempo aqui para ser alterada? Essa primeira aí, ó.
a foto lá da pedra furada, tá? Isso aí levou bastante tempo, pode colocar essa aí. E na letra B, vamos ler aqui embaixo primeiro, depois a gente responde a B, tá? A B está perguntando qual que foi alterado em pouco tempo, mas vamos ler a de baixo também aqui. Essa aqui é uma casa, são casas alagadas após o transbordamento dos rios Tibage e Jataizinho, tá? Então, quer dizer, são águas da chuva que causou enchente. Aqui já é um trecho da rodovia destruído por tempestade em Londrina, no Paraná. Tá vendo? Destruiu aí a rodovia. Uma coisa bem rápida, né? De repente caiu ali. E essa foto de baixo é a rodovia do Morro da Igreja encoberta pelo gelo no Parque Nacional de São Joaquim. Tá vendo? Também uma coisa rápida. Nevou e rapidamente ficou cheio de gelo ali. Então, olha a pergunta da letra B. Uma foto que mostra uma paisagem alterada em pouco tempo. Vocês podem colocar essa aqui, ó. O trecho da rodovia aí em Londrina. Foi rapidamente destruído, tá? Ou essa de baixo aqui também. Que é essa lá em São Joaquim também. Que é aquela rodovia cheia de gelo também, tá? Foi uma coisa bem rápida. Pode colocar uma dessas duas aí, na letra B. Virando a página agora. A água e as paisagens. As chuvas, os rios, os oceanos e os mares são alguns exemplos de águas do nosso planeta que podem causar transformações nas paisagens. Essas mudanças às vezes são pequenas e rápidas, outras vezes podem ser grandes e durar bastante tempo. Há chuvas que não causam grandes alterações nas paisagens. Veja o exemplo. Ó, essa imagem aí é lá de Belo Horizonte, tá vendo? Minas Gerais. No lado esquerdo, né, a gente tá vendo aí, ó, na verdade dos dois lados, né, tanto esquerdo quanto direito. A gente tá vendo uma avenida, né, faixa de pedestre, prédio, pessoas, carros, né? Só que tem uma diferença aí. Letra A. Compare as duas paisagens. Elas são naturais ou humanizadas? São o quê? Humanizadas, né? Tem rua, tem prédio, tudo isso é construído pelos homens, né? Tem iluminação pública, então ela é humanizada. 2. Cite 2 elementos que permanecem nas duas paisagens. Ó, o que permanece nas duas paisagens? A rua, né, com faixa de pedestre, os prédios permanecem nas duas paisagens, né? Pode colocar também os postes. Agora no 3, cite 2 elementos que mudaram nas duas paisagens. O que mudou aqui? Percebe que nessa foto, aqui à esquerda, está um dia o quê? Nublado, tá? Um dia nublado, sem sol, mas também não tem chuva nessa primeira aí. E na segunda imagem aí, tá chovendo, o chão tá molhado, as pessoas estão usando guarda-chuva, tá vendo? Então, o que tá diferente aí? A chuva, o chão molhado e as pessoas usando guarda-chuva, tá? É isso que tá diferente aí, que mudou na paisagem. Agora, página 59. A presença de água e também sua escassez, o que é escassez? A falta, né? Podem provocar grandes mudanças para os seres vivos, como a vegetação, animais e, claro, as pessoas. A chuva não ocorre da mesma maneira em todos os lugares. Em algumas áreas chove muito durante todo o ano. Em outras, chove bastante apenas em uma estação do ano. E há ainda grandes áreas onde chove por vários meses, onde não chove por vários meses. Essa variação de quantidade de chuva e sua distribuição durante o ano influencia o tipo de vegetação que se desenvolve em uma área, o tipo de solo, as características dos rios e a vida humana. Então, essa aqui, ó, nessa primeira situação aqui, na situação 1, é uma vista do trecho de Salgueiro, no estado de Pernambuco, na época da seca, em 2012. E em 2014, na época de chuva. Olha como que mudou. Na primeira imagem aqui, é o mesmo local, ó.
você pode ver que a parte que é vegetação não tá verde, tá meio amarronzada, tá vendo? E na segunda imagem, que é o mesmo local na época de chuva, pode ver que tem mais vegetação e tá verdinho. Então, olha como é que muda. Na situação 2, ó, é o rio Tietê. Na primeira imagem, no período da seca, e na segunda imagem, no período da cheia. Então, olha como é que muda também. Na seca, a gente consegue ver as pedras, olha. E quando tá cheio, a gente não consegue ver as pedras. E esses são apenas alguns exemplos de alterações na paisagem causadas pela ação das águas. Além das chuvas e da inundação de rios, como você já viu, as ondas do mar também alteram as paisagens, que é igual eu mostrei lá na cidade de Pojuca, né? Que é onde fica Porto de Galinhas, que vai batendo ali na calçada, quer dizer, construir uma casa muito próxima a onde a água do mar vai e vai destruindo, né? Agora vamos para a página 60. 4. Como a presença ou a ausência de água modificou as paisagens mostradas nas fotos da página anterior? Conte aos colegas e ao professor. Isso aí não deve dar para fazer aí, vai ter que fazer no caderno, tá? Aí coloca assim, livro de geografia, página 60, tá? Aí vocês vão escrever na situação 1. O que mudou, né? Na situação 1, vamos voltar lá. Ó, na situação 1, na época de seca, a paisagem está o quê? Com um tom amarronzado. Já com a presença de chuva, na segunda imagem, tem mais vegetação e está mais verde. E na segunda situação, é o rio Tietê, ó, na época da seca, dá para ver as pedras no fundo, olha. E na época da cheia, não consegue ver nada no fundo, tá vendo? Então, isso aí que vocês vão falar aí nessas duas situações aí, tá? Escrever no caderno. 5. Observe as fotos a seguir para fazer a atividade. Essa aqui, gente, é a praia de Jericoacoara, durante as marés alta e baixa, com dunas ao fundo em Jijoca de Jericoacoara, estado do Ceará, em 2016. Essa primeira imagem aqui é com a maré alta, tá vendo a água até aqui? Pegando tudo aqui, ficando só aquela duna lá aparecendo. E essa imagem de baixo já é com a maré baixa. Tá vendo? Essa parte aqui tá sem água totalmente, ó. Então a maré vai aumentando, vai baixando, né? Aí, letra A. Que mudanças você percebe nas paisagens de Jericoacoara? Que mudanças vocês perceberam aí? Né? A primeira tá com a maré alta e a segunda imagem com a maré baixa. Letra B. Imagine que você é um comerciante e que vive em Jericoacoara. Você abriria um quiosque no local mostrado na foto? Você tinha coragem de abrir um quiosque aqui assim? Exemplo. Tinha coragem? Lógico que não. Por quê? Porque na maré alta, o que ia acontecer? Ia encher de água. Então, tem locais que a gente tem que saber como que é a maré antes de construir, né? Alguma casa, algum prédio, um quiosque, para poder não correr esse risco, né? Então, lógico que aqui você não abriria nenhum quiosque nessa areia aí, tá? Porque na época da maré alta ia encher de água. Bom, então, história ficamos por aqui.